Alô, galerinha do meu canal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luana, sou esteticista e cosmetóloga. E aqui, neste mundo, nós falamos tudo sobre a estética. Os lançamentos, o que tá rondando dentro do mercado, o que tá sendo utilizado ou não, os estudos e evidências científicas. Então, tudo relacionado à parte da estética a gente vai estar abordando e destrinchando, desmistificando aqui pra você. Hoje não vai ser diferente, nós vamos falar sobre o vapor com ozônio. Você usa vapor com ozônio? Você nunca fez a pergunta se ele realmente tem um ozônio suficiente para ter ação bactericida, fungicida, como ele promete? Bom, nós vamos falar disso hoje aqui no canal. Vamos desvendar o vapor com ozônio sobre, um novo olhar crítico em cima desse equipamento. Bom, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você receba em primeiras mãos os vídeos aqui no nosso canal. Vamos lá falar sobre o vapor com ozônio? O nosso queridíssimo vapor com ozônio. Bom, como todo mundo sabe, o vapor com ozônio é este equipamento que vocês estão vendo, que vai esquentar, vai liberar uma névoa, promovendo uma dilatação, um amolecimento, dos cravos ali, dos comedões, para poder fazer a emoliência e fazer uma boa limpeza de pele, não deixando essa limpeza de pele tão dolorida, fácil de fazer a extração. Em contrapartida, a gente pode acionar esse ozônio ou não. Aí vai depender da escolha do profissional. O profissional, ele pode acionar esse ozônio. E aí, então, logo esse equipamento, até hoje, nós estudamos que ele tem ozônio, que a função dele, quando acionado, é feito bactericida, fungicida, como vocês sabem. Porém, existe esse questionamento sobre o uso realmente do ozônio neste equipamento em específico. O que eu estou levantando aqui hoje para vocês é apenas um questionamento onde vocês podem desenvolver estudo científico para averiguar se realmente é verdade ou não. Bom, o ozônio, então, desde então, eu tive uma aluna que ela me levantou esse questionamento uma vez em sala de aula, na qual essa aluna não era do Brasil, ela era de fora. E eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, isso já tem alguns anos, tá, gente? Acho que desde 2019, se eu não me falha a memória, tá? Foi antes da pandemia. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha e falei, não, vamos investigar. Onde há fumaça, há fogo. Vamos procurar se realmente é isso. Fui atrás, a princípio eu não achei nada de artigo científico ou estudos falando especificamente do ozônio e da sua eficácia. Até então, não. E aí passou anos e os produtos, eles foram sendo aprimorados, Então hoje, para que o profissional da estética, ele tem uma facilidade de fazer a limpeza de pele sem o vapor perfeitamente, como eu faço há muitos anos sem o vapor, Então, enfim, e aí passou alguns anos e eu dando curso, e aí eu vou estudar, vou mais a fundo nisso aqui. E o que eu achei, amores? Eu achei um artigo, não é do Brasil, é de fora, onde eles fizeram uma análise com várias dosagens de ozônio, várias formas de utilização de ozônio, um deles era a forma gasosa, como a liberada ali do vapor, E aonde eles levantaram esse questionamento sobre a quantidade de ozônio que ela é liberada no vapor, ela não seria eficiente, para estar promovendo o que o comércio fala, Como as marcas falam, que ele tem efeito bactericida, fungicida, enfim, germicida, enfim. E aí, o que aconteceu? Tá, vamos lá, li esse artigo, falei, mas não tem nada falando do vapor, não tem nada falando do vapor. E aí, procura, gente, eu vou até eu achar. E eu achei. Aí, eu achei esses artigos falando aonde realmente, eles não foram fazer a pesquisa em cima do vapor, mas sim a utilização do ozônio e as suas formas e a sua concentração para saber qual a concentração seria mais eficiente, contra micro-organismos, enfim. E aí ele cita que a forma gasosa, na quantidade que tem o vapor com ozônio, não fez nenhuma ação. Ele não matou os micro-organismos, ele não deixou, assim, aconteceu nada. Literalmente nada, porque a quantidade de ozônio que era liberada ali é muito pouca. Tanto que no artigo eles falam assim, é inexistente
né, a quantidade de ozônio que é liberada no vapor. E desde então, gente, há alguns anos, eu venho alertando os meus alunos quando vão comprar o vapor com ozônio. Eu falo, gente, não faz o investimento por agora no vapor. Vocês têm prioridades com esse dinheiro que vai te trazer um retorno financeiro melhor. Vamos pensar agora juntos? Vamos dar um exemplo. Se eu for comprar um vapor hoje com ozônio, ele está em torno só o vapor com ozônio, pelo menos uns R$1.200, mais ou menos, né? Se eu for comprar ele com acessórios, enfim, esse valor pode chegar a R$2.000. E aí, gente, pra você ficar restrito no uso só da limpeza de pele, eu acho um dinheirão. Você vai demorar a ter esse retorno financeiro para quem está iniciando. O que eu sempre oriento meus alunos? Compra uma Dermapen, compra outras coisas que vocês vão ter um retorno financeiro mais rápido, porque vocês vão entrar com tratamento ali. E desde então, eu oriento dessa forma meus alunos. Aí eu falei assim, cara, eu tô precisando gravar um vídeo no meu canal pra poder expor isso, né, pra galera, às vezes eu cutucar alguém aí, esse alguém ir atrás, desenvolver uma pesquisa científica, realmente investigar se a quantidade mesmo de cada marca de equipamento, porque como esse artigo, ele cita que precisaria estar, né, fazendo novos estudos referente, né, aos tipos de vapor, às marcas, enfim. Mas ele deixa ali essa brecha, deixa esse fio da meada que pode ser desenrolado. E aí, gente, o que eu levo pra minha vida? Vapor com ozônio, eu tô falando dentro de uma realidade aqui de Cuiabá, Mato Grosso, tá? Eu tô falando da minha realidade, eu não estou falando da realidade de você que mora em Curitiba ou lá de São Paulo, não tô falando de vocês, tô falando da minha realidade, da minha experiência e da minha vivência aqui em Cuiabá, que eu tenho 14 anos que eu atuo aqui. O que eu vejo em relação a isso, ao vapor com ozônio? Primeiro aqui, 80% da nossa população tem melasma, tem mancha no rosto. Gente, melasma não pode calor. Ah, professora, mas a quantidade do tempo que fica com o vapor ali não é suficiente para irritar. Quem disse? Porque se eu pego o melasma reativo, qualquer coisa que seja mínima, eu posso sim estar agravando a situação, irritando mais ali, hiperpigmentando. Logo, eu eliminei o vapor com ozônio depois que eu comecei a estudar a fundo o melasma. E aí eu falei, cara, melasma não dá pra usar vapor. E eu tinha um vapor e eu falei assim, ele estragou, eu falei, não vou mais comer, não vou mais usar o vapor. E desde então, gente, eu faço a limpeza de pele sem vapor com ozônio, super dá certo, não deixa marca, não fica vermelho. Às vezes fica leve aquele vermelhinho, porque existem algumas peles que são muito mais sensíveis, mas isso é uma coisa mínima, tá? Enfim, eu tenho peles com melasma, com rosácea, eu tenho clientes fixas que têm essas características de pele. E aí, desde então, eu faço dessa forma e eu não tenho um agravamento. Então, ou seja, eu eliminei o vapor com ozônio da minha vida profissional. Não fez falta, não faz falta. Literalmente, é um equipamento que pra mim ficou obsoleto. Eu, como profissional, falando da minha realidade, porque aqui no nosso estado é muito quente, as peles são hiperporos abertos, peles com tendência a desenvolver acne, né, aquela característica de pele oleosa. Então, se eu coloco numa temperatura um pouquinho elevada, eu posso estar estimulando mais. Melasma, muita gente com mancha, então não dá pra eu colocar ali, mesmo que seja 15 minutos, 20 minutos, já é algo que possa estar irritando essa pele. Então, meus amigos e amigas, por este motivo, falando desta realidade, depois eu vendo esses artigos científicos aqui que tá no Journal of Natural Science, acho que é isso que se fala. Se vocês quiserem, me manda aí, eu quero o link do artigo científico, que daí eu mando para vocês estarem observando sobre isso que eu estou falando. Porque assim, ó, eu gosto das coisas, eu não sou uma pessoa muito conservadora em tratamentos. Eu sou uma pessoa crítica, de senso crítico. Eu estudo muito anatomia, fisiologia, eu gosto de entender como o nosso organismo trabalha para que eu consiga, né, ter esse senso crítico para poder trazer ali para o meu cliente o melhor caminho. Desde então, isso sempre deu muito certo, né? Eu nunca tive intercorrências, nada disso, assim, muito tranquilamente, tá? E aí, o que eu levo pra minha vida, gente? Esses estudos, eles vão agregando. E existem alguns profissionais que eles não gostam de estar buscando além, eles não gostam de estar investigando, eles são acomodados, né, com a situação. Estão errados? Não, cada um gosta de uma forma. Então, Luana, eu gosto, eu tenho essa necessidade de estar buscando novo, de estar investigando se realmente é ou não é. Até porque, gente, eu desconfio de tudo e de todos.
Literalmente. Não tem essa comigo, ai, você confia 100% na pessoa? Não, eu desconfio de mim, né? Então, assim, não. Obviamente que eu vou desconfiar até de alguns trabalhos científicos, que a gente fica ali, oi, que? Acho que isso aqui tá mal feito. A gente não sabe. Então, assim, eu sempre fico investigando. E a minha investigação sobre o vapor com ozônio, ela foi concluída, né? Então, a gente teve aí tem esse estudo, tem outros professores que citam também que a quantidade de ozônio liberado no vapor não é suficiente para promover, né, a ação que as marcas falam, bactericida, fungicida, então não tem. Então, ou seja, vocês estão comprando um equipamento do investimento elevado para não ter uma finalidade. O objetivo, gastar dinheiro. Eu, Luana, só estou passando um alerta para vocês, gente. Então, em resumo da ópera, né, o vapor com ozônio, para mim, ele está em obsoleto. A gente tende a deixar de usar ele. A mesma coisa vai para o alta frequência. A gente tende a deixar usar alta frequência, substituir por outras coisas que são mais rápidas, mais práticas, que não tem um custo tão elevado, né? Então, como eu disse a vocês, a gente consegue fazer uma limpeza de pele sem vapor e sem alta frequência. Não inflama, não infecciona, não acontece nada. Eu dou a prova viva para vocês, tá? Então, é isso que eu queria passar pra vocês hoje. Espero que você tenha se atualizado, gostado. Se você desconfia igual eu, comente aí o que você acha, se realmente você já pensou, parou pra pensar, porque a gente vem disso, né? Os professores da universidade, eles ensinam que ali dentro tem uma albumina, que libera, tal. Só que essa quantidade, ela não é suficiente pra promover realmente o que ele fala. Então, é isso que eu tenho pra passar pra vocês hoje. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sininho pra que você receba em primeiras mãos o vídeo aqui. Não esquece do meu like, a prof merece, né? A professora foi investigar, achou artigo científico que nem é do Brasil e tá trazendo pra vocês em primeiras mãos. Beijo!